Vamos lá, né? Continuar ainda na luta contra o fascismo e pela expansão da democracia direta. O assunto da vez é aqui do Brasil. É sobre a exploração capitalista, que uma permissão para explorar cada vez mais as terras indígenas e destruí-las com o seu povo junto. Como vocês sabem, isso é muito bem descrito no Capital. Aliás, é a obra mais genial que tem em relação à descrição do processo de produção capitalista, os seus detalhes, as suas nuances. O Capital é um monstro do qual ele, quanto mais engorda, mais ele vai querer. E ele não tem limite. E os seus representantes, os seus agentes ideológicos, são seres que são condicionados por este monstro chamado capital. No Brasil, agora, com Bolsonaro, a gente vê isso de uma maneira muito perceptível por meio de suas ações. Uma palavra que define muito bem as ações das quais eles fazem é a palavra chamada flexibilização. O que significa flexibilizar na ótica deles? De maneira geral, a flexibilização seria liberar, facilitar o processo de exploração de todos os pontos de vista do qual você achar. No caso das terras indígenas, você tem os povos originários que ali habitam e algumas terras que não estão exploradas porque existem riquezas, como minério, potássio, ouro, etc, 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 etc. O interesse, como vocês já devem saber, é explorar aquelas terras, arrancar da terra estes produtos e assim comercializá-los. Ponto. Não há outro interesse além do que isso. Comercializá-los, claro, e obter lucros e mais lucros em cima disso. Eles falam que isso, de acordo com eles, vocês podem pesquisar, verificar o que essas pessoas que são favoráveis a tais medidas falam. Que isso vai trazer progresso, isso vai melhorar a região, que vai trazer mais empregos. Esse é o discurso vigente. Mas por trás desse progresso, dessas melhorias das quais eles falam, haverá um processo sistemático de matança dos povos originários. Basta você pesquisar e saber que, a partir de 2018, houve um aumento significativo de assassinatos nas terras indígenas. Não é preciso desenhar e explicar por quê, nós já sabemos. Por conta da permissividade do governo Bolsonaro, isso, de certa forma, legitimou as ações desses agentes que querem tomar e explorar essas terras. Essa PL, que vão votar em caráter de urgência, é a permissividade para fazer todo tipo de crime. Isso lembra muito os portugueses quando chegaram aqui, nessas terras, as exploraram de maneira sistemática. E os métodos para explorar, nós já sabemos quais foram. Foi na base da violência, da inculcação ideológica e, sobretudo, da destruição, exploração e a obtenção do lucro. Não será muito diferente agora. A única diferença é que naquela época não se faziam leis para explorar. Hoje não. Hoje você tem uma permissividade do Estado brasileiro para fazer esse processo sistemático de exploração. É triste, mas nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos ter a consciência da dimensão, a causa que isso vai trazer a nós, por exemplo, que moramos na cidade, aqueles que moram no campo. Um exemplo muito claro, só para vocês
entenderem? Com a destruição que, ao que tudo indica, infelizmente isso vai passar, eu não sei ainda, mas a alteração do meio ambiente haverá mudanças significativas no tempo, no espaço e na nossa forma de psique e de olhar aquele espaço. Alguns vão olhar o espaço e dizer que ficou melhor. Outros vão dizer que não, porque têm essa consciência mais evoluída, perceberão que aquele espaço habitado da natureza, ele é um espaço habitado da natureza. Ele não está ao nosso dispor. Nós temos que entender isso. Nós, seres humanos, não somos o centro do universo, mas agimos como tal. E ao agir como tal, nos colocamos no direito de fazer o que queremos. Se a gente muda essa relação que nós temos com a natureza, as coisas se alteram. Mas nesse momento mais urgente, o que a gente precisa ter? A gente precisa desenvolver essa consciência, entender o que está em jogo e qual é o perigo e quais serão as consequências disso para o futuro. É isso que precisamos ter em mente. Tendo isso em mente já é um grande passo para um aprofundamento ideológico. Quando eu falo ideológico, é da ideia. Um aprofundamento da ideia sobre o que está por vir, o que pode acontecer. Esta exploração não pode passar e precisamos exercer a nossa democracia direta no sentido de não permitir esta neocolonização que será feita por meio de leis. É triste você saber que 54 milhões de brasileiros optaram por um governo como esse, cuja história está documentada, narrada, mas eles aceitaram conscientemente que este governo traria um progresso. Eu encerro aqui com a reflexão de Walter Benjamin, grande filósofo alemão. Ele diz assim, que ele fala que Marx, a revolução seria a ideia da questão do progresso. Né? Mas o Benjamin, ele vai na contramão, não, talvez não seria essa questão do progresso. A revolução seria um freio de emergência. O que seria esse freio de emergência? É a única consideração que Benjamin faz sobre o Marx. Nós estamos numa locomotiva indo em direção enlouquecidamente para essa questão do progresso, vamos dizer assim, que o Benjamin fala. Então nós precisamos puxar esse freio de emergência, parar com esse processo que vem avançando sistematicamente. Então talvez a revolução seria esse puxar esse freio de emergência. Parar com isso. Parar com essa locomotiva que vai em direção que a gente... cuja destruição é iminente. Então, esse é o sentido de puxar o freio de emergência. Então, talvez para nós, nesse momento também, seria importante a gente puxar esse freio de emergência. Mas de que maneira a gente pode puxar esse freio de emergência? Exercendo a nossa democracia participativa, exercendo as nossas ações de cidadania. Uma conversa aqui, uma conversa acolá, você construir determinadas ações, uma conversa sobre um determinado livro, promover reflexão cotidianamente, transformar o seu cotidiano já é um bom passo. Uma revolução social, ela começa quando você começa a revolucionar a si mesmo. Não adianta você querer ser um revolucionário se dentro de casa você é um opressor. Pense sobre isso. Isso é uma reflexão importante da qual é preciso ser exercida.
Até mais.